Olá, crianças! Tudo bem? No mês passado, eu falei aqui no nosso vídeo que iríamos fazer uma enquete no Instagram da Rede Kids sobre qual a história bíblica que vocês gostariam de assistir. A gente fez e foi bem bacana. E hoje eu vou contar a história que duas meninas pediram. As irmãs Silvia e Samantha pediram a história da Rainha Esther. Um beijo, meninas, e obrigada por participarem da nossa enquete. Vamos lá então com a história de hoje. Esther era uma moça do povo judeu, do povo de Deus. Ela era órfã, perdeu seus pais. Ela era criada pelo seu primo Mordecai. Ele amava ela e cuidava dela como se ela fosse sua filha. Naquele tempo, o rei era um homem chamado Assuero. Certo dia, ele resolveu promover um concurso para escolher uma rainha e seus servos saíram pela cidade em busca das moças mais belas. Esther foi convidada a participar do concurso. Seu primo Mordecai lhe deu um conselho. Antes dela sair de casa para participar do concurso, pediu que ela não dissesse que ela era judia e Esther prometeu obedecer. As moças escolhidas foram se preparar para o concurso e quando chegou o dia, todas se apresentaram na frente do rei, uma a uma. Quando chegou a vez de Esther se apresentar, a Bíblia nos conta que o rei amou ela e escolheu ela para ser sua rainha. Naquele dia, o rei ficou tão feliz, mas tão feliz, que deu uma festa, um banquete para Esther. O rei, ele tinha um ajudante muito importante, que se chamava Amã. Ele era tão importante que o rei tinha dado uma ordem que todos deviam se ajoelhar diante dele. Mas uma pessoa não fazia essa reverência, o primo de Esther, o Mordecai. Porque Mordecai sabia que só a Deus nós devemos nos curvar. E com isso, Amã passou a odiar Mordecai e todos os judeus, porque ele soube que Mordecai era judeu também. Crianças, não é legal sentir ódio. Deus não se agrada de um coração com ódio, com rancor, com raiva. Esses sentimentos mancham nosso coração e deixam Deus muito triste. Não devemos alimentar esses sentimentos, ok? Mas vamos continuar com a nossa história. Amã estava com seu coração cheio de ódio e ele queria resolver aquilo de uma vez por todas. Então ele foi falar com o rei e disse que os judeus tinham costumes diferentes e não respeitavam as leis do rei e que ele queria dar um presente para o rei. O rei disse que não precisava de presentes e que Amã podia fazer com os judeus o que ele quisesse. E naquele momento, o rei deu para Amã o seu anel selo. Com aquele anel, ele podia escrever o que ele queria contra os judeus e carimbar com o anel. Isso seria como se o próprio rei tivesse decretado algo. Mas o rei não sabia que a sua amada rainha, a Esther, também era judia. Amã mandou escrever cartas para os judeus, para que eles fossem mortos, e as cartas deveriam ser espalhadas por todo o reino. Quando Mordecai ficou sabendo dessa maldade, ele se vestiu com roupas de saco e saiu pela cidade muito triste. E todos os judeus estavam apavorados, com medo do que pudesse acontecer com eles. A rainha Esther ficou sabendo de tudo isso e também ficou muito preocupada. Mordecai pediu para a rainha ir falar com o rei. Mas naquele tempo tinha uma ordem que ninguém podia ir por conta própria falar com o rei. As pessoas deveriam ser chamadas pelo rei para irem lá conversar com ele. E quem desrespeitasse essa ordem corria o risco de morrer. Mas mesmo correndo esse risco, Mordecai queria que Esther fosse falar com o rei. Então, a rainha Esther teve uma ideia. Pediu para que todos os judeus fizessem 3 dias de jejum, 3 dias sem comer. Ela, inclusive, iria fazer isso também. Todos os judeus aceitaram.
Esta foi uma maneira que Esther encontrou de tocar o coração de Deus, para que Deus visse que eles estavam precisando muito da ajuda dele. Essa foi uma maneira de se humilhar na presença do Senhor. Depois de 3 dias, a Esther foi falar com o rei, cheia de medo, porque ela podia morrer. Mas quando o rei viu a Esther, ele disse: "O que você tem, rainha Esther? E qual é a sua petição? Até a metade do reino eu te darei." Ufa, que alívio! O rei não estava bravo com ela, porque Deus estava cuidando dela. Esther então fez um convite para o rei, que no dia seguinte ela faria um banquete para ele e que o rei fosse ao banquete e levasse junto Amã. E quando tudo estava pronto, o rei foi com o Amã lá para o banquete da Esther e perguntou novamente para Esther o que ela queria, que ele podia dar a metade do reino para ela. Mas ela foi cautelosa. Esther serviu o banquete, conversou, mas convidou o rei e Amã para que no outro dia eles viessem para um segundo banquete, que ela ficaria muito feliz se eles viessem nesse segundo banquete. E foi o que aconteceu. Quando eles chegaram para o segundo banquete, o rei de novo perguntou para Esther o que ela queria e que ele podia dar a metade do reino para ela. Foi então que Esther contou para o rei que ela era judia e que o seu povo e ela também estavam correndo risco de morte, que Amã tinha dado a ordem de matar todos os judeus. O rei ficou furioso com Amã e ele saiu do banquete e foi para o jardim pensar. Nesse momento, Amã foi perto de Esther e começou a pedir para ela interceder, para ela falar com o rei, porque ele é que agora estava com medo de ser morto, de ser castigado. Quando o rei voltou para junto deles, lá para o banquete, mandou que os guardas levassem Amã para ser castigado. Então a rainha Esther contou para o rei que Mordecai era seu primo e que ele tinha criado ela como filha. O rei então mandou chamar Mordecai e ele passou a ser um homem muito importante no reino. Ele ocupou a posição que antes era de Amã. O rei cancelou as cartas que Amã tinha escrito sobre os judeus. Os judeus não corriam mais risco de morte. Que linda essa história! Deus usou Esther e Mordecai para livrar o povo da morte. Esther arriscou a sua vida, mas Deus usou a coragem dela para livrar seu povo. O dia que era de tristeza foi transformado em dia de alegria e de festa. Mordecai deu uma ordem, porque agora ele podia dar ordens. A ordem dele foi que todos os anos, naquele dia, se fizesse uma linda festa para comemorar o dia que era para ser triste, que virou o dia de alegria. E a festa ganhou até o nome, Festa de Purim. E ficou determinado o dia de Purim para comemorar o dia que o povo foi liberto. Que história linda, crianças! Uma história de fé e coragem da Esther, uma moça judia que virou rainha e salvou o seu povo. Muito bem, por hoje é só, mas não esqueçam de convidar a família para juntinhos lerem na Bíblia, no Velho Testamento, o livro de Esther e aprenderem muito mais. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima história, que pode ser a que você escolheu. Tchau!